só pela abertura, a gente já fica impressionado pela maturidade, pelo nível já de reflexão que já está aqui e pelos caminhos que já estão, né, traçados e pela captura dos principais desafios que já estão colocados assim na cena. Eu acho que está bem interessante a discussão, dá para a gente perceber, né? Você vai passar para mim? Então, uma rápida, só para vocês entenderem o que eu estou fazendo aqui, né? Por que sou eu falando aqui, que essa voz de pato. Eu trabalho com ecoturismo, turismo de aventura, turismo sustentável, turismo de natureza há 16 anos. Trabalhei com operação de ecoturismo, trabalhei no Instituto de Hospitalidade, fui um dos fundadores da ABETA e trabalhei até 2 meses atrás na coordenação geral da ABETA, que é a Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura. E há poucos meses passei a ser sócio da empresa de consultoria que chama Sextante, e hoje eu estou aqui falando em nome da Sextante. Então, além de trabalhar com turismo, eu sou um apaixonado pelo tema, principalmente no turismo como uma ferramenta de desenvolvimento territorial, né? Essa interface e o poder, né, que o turismo tem de impactar os territórios. Então, ver isso tudo acontecendo também aqui, nessas conversas, é bem estimulante, assim, me deixa motivado e acreditando aí, né, no sonho que o turismo pode trazer para as comunidades, geração de emprego e renda, de uma maneira bastante adequada e equilibrada com o espírito do tempo que a gente vive, né, daí dos desafios da sustentabilidade, a questões ambientais, sociais e econômicas. A Sextante tem uma competência muito grande em tratar desses temas. Desde o programa de certificação em desenvolvimento de normas para competências profissionais, o programa de certificação em turismo sustentável, o programa de turismo de aventura, o Aventura Segura, trabalhou no Equador, mais recentemente no Sistema Brasileiro de Classificação de Meio de Hospedagem e outras iniciativas, né? A mais recente delas é um trabalho junto à Abrastoa para desenvolver um programa de sustentabilidade para os operadores da Abrastoa. Então, é dessa perspectiva que eu estou falando para vocês, trazendo a partir dessas experiências, né? E não só a minha. Foi interessante que todos os outros sócios se envolveram nessa apresentação e mandaram várias apresentações. Acabei consolidando, aqui tem um conhecimento embarcado dessas diversas experiências. Então a gente vai falar, refletindo, a Patrícia fez uma ótima apresentação, vários dos conceitos que eu então nessa apresentação ela já dividiu aqui com a gente, então eu vou tentar esse é um tema ultra complexo e técnico, né? Quando a gente começou a trabalhar com normalização e certificação em turismo de aventura e turismo sustentável em 2003, 2000 e poucos, esse tema era um tema que parecia estar falando de viagem a Marte, né? Era um negócio completamente fora do nosso radar, do ponto de vista do turismo enquanto setor econômico. Hoje isso está muito mais traduzido, a gente está muito mais, consegue mastigar isso muito melhor, e a Patrícia já mostrou isso aqui pra gente. Então eu vou tentar ser bastante objetivo, até pela limitação do tempo, no que diz respeito aos aspectos técnicos e tecnológicos do que é a certificação, né? Porque tem uma questão, e eu entendo que o Fredê, se me permite, e a Patrícia falaram, quer dizer, da complexidade do tema certificação. A complexidade da certificação, porque ele tem uma questão de precisão que é daí que está a credibilidade dela, né? Então eu vou trazer um pouco, vou tentar ser objetivo nessa questão da precisão para deixar tempo para a gente falar um pouco de sugestões, recomendações, de dar as boas práticas, e não vou ficar entrando nos slides em profundidade. Então peço desculpas aí, a gente está aí o dia inteiro, alguém tiver alguma dúvida sobre aspectos mais técnicos, sintam-se à vontade para perguntar. Então, vou falar um pouco de conceito base, o que é normalização, que diabo é isso, normalização, mecanismo de avaliação de conformidade, certificação, acreditação, boas práticas internacionais, as boas práticas do Brasil e algumas recomendações. Vou passar voando, tentar ser o mais objetivo e adicionar valor aqui para trazer perspectiva e contexto para vocês, para que o processo de decisão de vocês esteja bebendo dessa experiência. Bom, primeiro, vamos separar selo de classificação, né? Classificação, exemplo rápido e prático, classificação hoteleira. O hotel é 1, 2, 3, 4, 5 estrelas. Está relacionado com requisitos muito físicos, né?
E o selo já é um atendimento a requisitos mínimos estabelecidos para prestação de serviço. Então o selo é mais software, ele é mais relacionado a processos, sistemas de gestão e tal. Classificação é tem piscina, não tem piscina, tem ar-condicionado, não tem ar-condicionado. Então, primeira divisão conceitual. E esse é uma recomendação que eu faço de partida. Se vai tratar de certificação ou de selos, a gente tem que estar chamando as mesmas coisas pelos mesmos nomes. É muito comum a gente chamar uma coisa de dois nomes diferentes. Obrigado. Eu já tentei de tudo, desde ontem até agora, não funcionou. Já tomei Benalete, já tomei de tudo. Não, eu tô bem, tá beleza. Se você não estiver entendendo, aí eu chamo um tradutor, né? Eu falo baixinho no ouvido, alguém traduz. Mesmo nome. Chamar... isso é importante demais em certificação e normalização. A mesma coisa tem que ser chamada pelo mesmo nome. É muito comum a gente chamar de dois nomes diferentes a mesma coisa e duas coisas diferentes do mesmo nome. Certificação, isso é clássico. Certificação, acreditação, normalização com normatização, é tudo diferente. E cada uma tem um significado. Então tem que ser preciso. O ponto de partida da discussão de vocês hoje é a precisão. É um alinhamento conceitual rígido. Não é pode ser assim, não. Tem esse negócio não. Em certificação é uma coisa, tem uma questão tecnológica aí. E aí quando eu estou falando da questão tecnológica, eu não estou falando de software, estou falando da tecnologia do ser humano de conseguir se organizar em sociedade. Né? Tecnologia sentido amplo da palavra. Né? Próximo, por favor. E aí, então, quando a gente fala de selo, ele vai se desdobrar em 4 grandes grupos, que estão muito E esse também é um ponto importantíssimo. Esse slide ele volta, ele é o penúltimo slide dessa apresentação. Porque a gente vai dar uma passada e voltar para cá. Né? Mas então, um selo pode ser um prêmio. Né? Um processo de, por excelência, né? As pessoas se candidatam, as empresas, os destinos, e tem um selo é um prêmio, que acontece anualmente, por exemplo. Então, a premiação de turismo sustentável do litoral norte. As empresas vão se candidatar, isso vai ser um processo de diferenciação, um mecanismo de diferenciação. Essa é uma maneira de se ter um selo. Outra maneira, e é a que eu vou tratar em mais detalhe aqui, porque é o que se associa com a questão do selo, é a certificação. Nós vamos entrar nisso em detalhe. A certificação é um conjunto de requisitos, normalmente estabelecido por normas técnicas, Patrícia já trouxe um pouco disso, que constitui um conjunto mínimo de qualidade, né? Que demonstra o cumprimento desse requisito e tem uma avaliação independente. Tem outra coisa que é reconhecimento, que é a condecoração. Comum, todo mundo já deve ter recebido um telefonema de uma empresa que vocês nunca escutaram falar, que você pode receber um certificado, é só você pagar R$ 1.500, e você é convidado para um jantar depois no final, ganha um troféu e tudo mais. A maioria desses não são sérios, são aquelas coisas de oportunidade. Mas às vezes tem um reconhecimento, quando é público, tudo bem, mas quando é privado, isso é questionável, mas é uma outra maneira de se tratar de selos. Outra questão que me parece aqui também, vamos falar mais disso no final, que é a adesão, um selo por adesão. As empresas aderem voluntariamente porque vão cumprir um código de conduta ou um determinado programa, ou estão cumprindo um conjunto de critérios. Né? Uma associação como a Beta, ou associações empresariais ou comerciais de municípios e territórios também pode ser um selo, o selo que você participa daquela associação ou daquele programa. Me parece também, né? Então, boas possibilidades de serem discutidas aqui. A gente vai então entrar em detalhe agora em certificação. Bom, quando a gente está falando de certificação, então vou entrar naquela linha da precisão técnica e da encrenca tecnológica que envolve isso. Nós estamos falando, um serviço certificado é a ponta do iceberg. Pode passar. Para ter, a gente não pode movimentar, né? A gente pode ficar só aqui. Então, para poder ter um serviço certificado, aqui pode? Daqui para lá. Agradecido. Para ter um serviço certificado, você vai precisar ter uma norma. Na recomendação do sistema brasileiro, uma norma da ABNT. Você vai ter que ter um organismo de certificação que certifica baseado nessa norma. Você tem que ter regras de certificação que vão orientar o organismo certificador de como é que ele certifica. Você vai ter que ter um organismo de acreditação, que é o cara que faz, geralmente público,
que é quem controla os organismos certificadores para que eles sejam sérios e precisos e cumpram as recomendações internacionais. Tem as regras nacionais de acreditação, que estão relacionadas ao Fórum Internacional de Acreditação, e você tem que ter auditores e inspetores capacitados. Auditores e inspetores que vão certificar, que vão trabalhar para o organismo de certificação para certificar esse cara, e auditores e inspetores que vão trabalhar para o organismo de acreditação para acreditar esse cara. Então, é um sistema tecnológico complexo que certifica motor de avião, camisinha, extintor de incêndio, pneu, empresa de turismo de aventura, meios de hospedagem para turismo sustentável. É um sistema público, né? Não é do Estado, pertence à sociedade e é uma boa prática internacional. Isso acontece no mundo inteiro, né? Começou, a origem disso está na formação do Bloco Econômico Europeu. A certificação e a normalização foi a maneira pela qual a formação da União Europeia, eles conseguiram compatibilizar as relações comerciais entre eles. A origem que deu o boom mais recente. Mas começou mesmo com a indústria militar e a indústria espacial. Necessidade de ter precisão técnica e naquelas questões relacionadas à segurança, né? Segurança da vida das pessoas. Mas quando a gente está falando então de certificação, no senso mais preciso da palavra, nós estamos falando de um sistema como esse, complexo e forte, mas que funciona e no Brasil existe, assim como existe em muitos países do mundo, e que tem uma governança internacional. Tem a ISO, que é a Organização Internacional de Normalização, tem o Fórum Internacional de Acreditação, da qual o IMETO faz parte, e o Brasil, nesse sentido, do ponto de vista público, é um dos fundadores de todos esses sistemas. O Brasil participa desse processo de 1940. A BNT, o IMETO, o Brasil tem uma competência técnica reconhecida nesse sistema de certificação e toda essa infraestrutura tecnológica. Isso tem um nome, uma sopa de letrinhas, chama SBAC, Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade. E aí eu não trouxe, isso é um conjunto de slides, dá pra gente falar dessa sopa de letrinhas aqui o dia inteiro, que tem o Conmetro, o Suinmetro, e por aí vai, não é o caso. Mas isso é presente, real, está pronto, trabalhando já para o turismo, em alguns casos que a gente fala adiante. Bom, o que é uma norma técnica? A tradução em termos tecnológicos do que a sociedade espera de um produto ou serviço. Eu vou andar mais rápido agora. Quem que é a BNT? A BNT é o órgão nacional de normalização, muito comum. Na Alemanha chama DIN, nos Estados Unidos chama ANSI, na Argentina chama IRAN. Cada país, em geral, tem um organismo nacional de normalização. Ele é o guardião das normas técnicas. Ele é o cara que toma conta das normas técnicas. Geralmente ele é privado, sem fins lucrativos, geralmente. Em algumas abordagens, principalmente da Organização Mundial do Comércio, diz que os organismos nacionais de normalização dos países são a principal maneira de medir a competência técnica de um país. Porque é ali que está guardado toda a capacidade tecnológica de um país, são as normas técnicas, né? A gente não pensa muito nisso, mas tem norma técnica em tudo que a gente faz, nessa cadeira que a gente está sentando, na luz, no fio elétrico que está passando para a gente estar aqui, na maneira como esse prédio foi construído. Então, norma técnica é um troço que permeia a nossa vida, né? A sociedade se desenvolveu muito baseada em normas, né? Para elaborar normas nacionais, e aí está a diferença da norma proprietária da norma nacional. A norma do Sistema Nacional, ela segue um conjunto de regras e recomendações da ISO, que estão consolidadas entre os países, tem reconhecimento internacional. Um exemplo claro disso é que a norma brasileira de turismo de aventura está virando a norma internacional de turismo de aventura, está virando a norma ISO. Por quê? Porque ela seguiu esse passo, que é o mesmo passo que uma norma espanhola, que uma norma turca ou que uma norma indiana segue para virar uma norma nacional. Como é que a norma da Rainforest, da Green Globe, do Blue Flag virou norma? Requisitos. Cada um faz do seu jeito, né? E vai levar em consideração ou não os interesses da sociedade. E eu não estou criticando, é só diferente. Não é uma crítica aqui a esses outros sistemas, é só um processo consciente de entender tecnicamente do que a gente está falando. Uma norma nacional, ela tem uma demanda, geralmente da sociedade. Aí está uma grande diferença. O que é a diferença de normalização para normatização? Normatização é governo, é regulamento técnico, é lei, é compulsório. Normalização é voluntário. Geralmente demanda da sociedade. Uma norma técnica brasileira, a normalização, geralmente é demanda da sociedade. A sociedade quer que aquilo seja organizado num documento. É uma demanda, entra no programa de normalização nacional, faz então a elaboração de um projeto de norma pela sociedade, pelas partes interessadas, em qualquer cidadão brasileiro pode entrar, faça uma consulta nacional a todos os interessados, se analisam esses votos. Se os votos são de aprovação, a norma vira norma. Se não tem voto de aprovação, volta para o projeto de norma. Por que não está certo? Qual requisito está errado? Discute. Normas de turismo de aventura, por exemplo, de cavalgada, teve 3 consultas nacionais.
porque tinha uma discussão gigantesca se tem capacete ou não tem capacete enquanto você faz cavalgada. Por conta disso. Discutiu-se 3 anos. Eu estou falando de cavalgada, que é um micro-universo do turismo de aventura. Mas você imagina essa discussão no âmbito do calibre dos canos para as plataformas de petróleo, ou do tamanho de containers. Essas discussões são para a grande indústria. A gente traz para o nosso universo do turismo muito mais leve. Se aplica também, mas se aplica a qualquer setor, a indústria aeroespacial e por aí vai.